Como cada tipo se expressa. Para entender melhor os diferentes tipos psicológicos, suas reações, características e relacionamentos, gostaríamos de apresentá-los de uma forma vívida. O leitor verá então que nossas teorias são tiradas dos vivos, e que ele conhece todos aqueles seres, homens e mulheres, cujo tipo de caráter esquematizamos. Imaginaremos, portanto, uma recepção onde todos estejam reunidos. O tipo sentimento extrovertido recebe naturalmente. Ela é uma mulher encantadora, muito rechonchuda e feminina, pois gosta de pintar à moda de Renoir. Tipo dilatado do Dr. Corman, a versão venusiana da antiga classificação. Extrovertida, muito sociável, ciclotímica, segundo o Dr. Kretschmer, proprietária de uma casa perfeita, linda, gentil, habilidosa, ela cria uma atmosfera de bem-estar e aconchego agradável ao seu redor. A conversa deles não é particularmente interessante. Ela frequentemente reproduz as opiniões do marido e do pai, do pároco ou do rádio, sem acrescentar nada além de emoções pessoais. Curiosamente, seus julgamentos e críticas são frequentemente duros, injustos e destrutivos. O pensamento, a função inferior, prega-lhe essa peça. A casa é mobiliada com gosto refinado, e a cozinha é excelente, pois o marido é gourmet e esteta, e gosta de luxo discreto. Ele é um tipo sensação introvertida, especialista em pinturas antigas e colecionador de objetos de arte. Como a função auxiliar é o pensamento, ele possui uma esplêndida biblioteca. Os autores favoritos são Huysmans e Oscar Wilde, porque ele se encontra, ou melhor, se identifica nestas obras. Ele é tão taciturno quanto a esposa é falante. Este encontro lhe desagrada. E não entende por que convidaram todas essas pessoas desinteressantes, que tiram a deliciosa solidão do seu estúdio de trabalho. Mas ele permite que sua esposa organize uma vida social, porque sabe por experiência própria que ela é excelente na arte de entreter. Ela lhe dá uma extroversão em relação ao mundo exterior que lhe falta. Ele cumprimenta seus convidados com uma distinção um tanto fria e distante, apertando a mão do advogado elegante, o tipo de pensamento extrovertido que ele despreza, e dizendo adeus em vez de bom dia. Um ato falho que a esposa tenta esconder com maior gentileza. O advogado chegou primeiro, ele se adaptou bem à vida, passou nos exames com louvor, e está embarcando em uma promissora carreira política. Embora jovem, adquiriu certa fama como orador. O julgamento é claro, a lógica perfeita. Ele sabe persuadir o público pela força de seus argumentos, sempre baseados em fatos. O pensamento abstrato lhe interessa menos. Sendo a sensação a função auxiliar, tem senso prático e boas qualidades, como organizador. Os julgamentos são baseados essencialmente em fatores que vêm de fora, ou seja, em valores que lhes são transmitidos pela tradição, ambiente e educação. O intelectual extrovertido é, de fato, orientado segundo valores objetivos. Essa forma de pensamento é a mais conhecida, a mais geralmente aceita como pensamento. Ela difere muito do pensamento introvertido, que é orientado, sobretudo, pelo fator subjetivo, ou seja, tem suas teorias independentes, seus julgamentos estabelecidos em experiências subjetivas. O empresário, o grande industrial, chega imediatamente com sua esposa. Ele pertence ao tipo de sensação extrovertida, ela, ao tipo de sentimento introvertido. Vemos como os contrastes se atraem e se complementam. O industrial tem muito bom senso, é ativo, prático e autoconfiante. Lidera um verdadeiro exército de funcionários com autoridade e inteligência.
Seus dias são sobrecarregados com diversas atividades comerciais e sociais. Notemos, porém, que às vezes lhe falta a previsão. O fato é que sua intuição, função oposta à sensação, é pouco desenvolvida. Ele só concebe as coisas quando elas são reais e palpáveis. Ninguém entende esse casal. Ou seja, o que os une? Ele está bem vestido, mas é um pouco rude. Falta-lhe fineza e delicadeza. Ele é turbulento, fala demais e bebe demais. Trata-se de um glutão, o tipo dilatado do doutor. A esposa, por outro lado, é silenciosa e enigmática. É água calma e profunda. Porém, o mais surpreendente, fato que interessa sobretudo à dona da casa, especialista em relações humanas, é a influência que essa mulher, de aparência insignificante, exerce sobre o marido. Ela o subjugou completamente. Ele a procura com os olhos quando ela se afasta e pede sua opinião sobre tudo. Não há mistério para o psicólogo que conhece a lei dos contrastes para esse homem. A esposa representa o sentimento e a intuição, que são fracamente desenvolvidos nele. Ela simboliza e incorpora a alma, a vida interior, enquanto ele não tem consciência disso. Ele faz uma projeção de sua alma nela. Esse tipo de sentimento introvertido, muito comum em mulheres, mas também encontrado em homens, artistas e músicos, principalmente, não externaliza suas emoções. Ele os acumula e internaliza, e essa massa de libido cria uma atmosfera atraente devido ao seu mistério. O tipo sentimento em questão, a esposa do industrial, tem uma grande paixão, que é a música, a mais pura expressão do sentimento. Ela se expressa no mundo das harmonias mais do que na vida. Lá que ele é feliz. Mas vamos ver o pensamento introvertido aparecer. Ele é médico, especialista em doença do sono. Ele não pratica medicina porque não está interessado no paciente. Apaixonado pela pesquisa científica, ele contribui com suas próprias ideias e teorias neste campo. A esposa nunca é vista, eles não saem juntos. Há rumores de que ela é uma completa ignorante, mulher simples que já foi sua cozinheira. Aqui também os contrastes se atraem. Esta mulher corajosa pertence ao tipo de sentimento extrovertido. O homem sábio se casou com sua função inferior, o que acontece com muita frequência. Por fim, o último convidado entra, apressado, um engenheiro aeronáutico. Ele fala sem fôlego sobre sua última invenção, um novo avião com um design totalmente novo. Trata-se do tipo intuitivo extrovertido, cheio de novas ideias. Mas como lhe falta senso de realidade, ele nunca alcança o que sonha. Fala sobre uma viagem e projetos futuros. Bem, quando você vai para a mesa, ele engole pratos excelentes rapidamente, sem perceber o que está comendo. A conversa se torna animada. Falamos sobre política, teatro, esportes, cinema. O pensamento extrovertido e o sentimento extrovertido, o advogado e o industrial, passam a responsabilidade um para o outro. O pensamento introvertido é silencioso. Ele não é tão inteligente quanto muitos de seus colegas, e não se sente à vontade neste ambiente mundano. No final da refeição, um pouco quente, ele emerge do seu silêncio. Fala sobre sua teoria sobre a doença do sono, mas como a função sentimento é pouco desenvolvida, ela não leva em consideração as reações que tal tópico evoca entre os convidados. Ele comete erros, como costumam fazer pessoas mal adaptadas ao mundo. Na mesa redonda desta noite, os homens o ouvem com certo interesse. O tipo de pensamento extrovertido segue o tipo de pensamento introvertido, porque tudo no mundo das ideias lhe interessa.
O tipo sensação extrovertida pensa na utilidade prática dos estudos da doença do sono. O tipo sensação introvertida, o esteta, simplesmente se desanima com o assunto da conversa, o que perturba sua digestão. Mas quem mais reclama é a dona da casa. No início daquele longo discurso, ela tentou mudar o rumo da conversa. Agora cansada, ela perde o fio. O pensamento teórico, desprovido de todo sentimento humano, escapa-lhe. Ela sente isso quase como uma ofensa. Seu rosto, até então radiante, escurece. Ele está morrendo de tédio. Ela volta à vida quando eles se levantam da mesa. Ele corre e leva a mulher do industrial até o quarto das crianças, e lá os dois se encontram o calor do amor maternal. Um lugar à mesa ficou vazio. É o do poeta, o intuitivo introvertido. Ele não foi e não ligou para se desculpar. Eu tinha esquecido o convite. Eis como ele passou o tempo. Perdido em seu manuscrito até o cair da noite, conseguiu ir a um pequeno restaurante na esquina, onde comeu mal, pois é pobre. É uma base longa, fina e retrátil, com uma figura fina e alongada. Ele chega atrasado ao restaurante. Como ele vive fora do tempo e do espaço, ainda perdeu meia hora procurando os óculos antes de sair. Mas o que importa se ele come mal? Ele dá uma olhada na Divina Comédia, que carrega consigo. Depois, dê um passeio ao longo do Sena sob o céu estrelado. Está com frio porque esqueceu o casaco. Não percebeu que o clima muda no início do inverno. Ele compõe, enquanto caminha, um soneto metafísico. Ele é feliz. E de repente, ele se lembra que havia sido convidado para jantar, mas agora é tarde demais. O esquecimento é um ato falho que expressa bem a apreensão do introvertido em sair para o mundo e da extrema timidez. Muito pior. Vou mandar um verso para a dona da casa, pensa ele. Assim ela vai ter o melhor de mim. Ele realizará sua intenção, talvez. Mas será que o tipo sentimental apreciará o presente? E assim, esse intuitivo mal vestido, porque os introvertidos às vezes são descuidados, esse pobre poeta um pouco ridículo com seu olhar preguiçoso e míope, que foge do calor humano, dos conflitos e alegrias dos outros, ele talvez tenha concebido um poema imortal que valerá mais do que tudo o que ele falhou. Quem nunca se deparou com esses tipos psicológicos que acabamos de apresentar para você em sua intimidade? Todos nós chegamos perto, mais ou menos, de um deles. Cada um desses tipos tem um estilo de escrita tão distinto quanto ele. A partir dos documentos que vamos apresentar, retirados de alguns escritores conhecidos e representativos, os psicanalistas poderão perceber, por sua vez, o que a grafologia pode contribuir para a psicanálise, uma visão imediata, rápida e profunda. O gesto da escrita certamente revela o nível intelectual e cultural do sujeito, sua força vital, seu caráter, suas reações na vida social, seu desempenho eventual. O que o analista aprende observando uma pessoa por semanas e meses, o grafólogo pode resumir em apenas um estudo. Muitos psicanalistas reservam esse meio de investigação para o próprio benefício. Já mencionamos que a combinação de funções e atitudes produz 8 variantes: pensamento extra ou introvertido, sentimento extra ou introvertido, sensação extra ou introvertida, intuição extra ou introvertida.